Tem uma ideia que quando a gente entende de verdade, parece que uma lâmpada acende por dentro e muita angústia começa a perder força, segundo Chico Xavier. Em sintonia com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, não existe um número fixo de reencarnações que todo mundo precisa cumprir, como se fosse uma fila com senha. A lógica central é outra, bem mais profunda e ao mesmo tempo mais simples. Nós reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias para a nossa evolução espiritual. Não é um relógio batendo ponto, é uma escola. E como em qualquer escola, ninguém aprende tudo na mesma velocidade, ninguém repete as mesmas lições do mesmo jeito e ninguém é condenado a ficar eternamente na mesma série. O espírito é criado simples e ignorante, não no sentido de ser burro, mas no sentido de ainda não ter experiência, ainda não ter desenvolvido plenamente consciência moral, sentimentos elevados e entendimento das leis divinas. A partir daí, a vida vai funcionando como um grande processo educativo. A cada existência, o espírito encontra oportunidades de aprender, consertar rumos, reparar danos, amadurecer escolhas, treinar virtudes e descobrir, na prática, o que significa amar de verdade. E aqui já entra o ponto mais importante para quem fica ansioso com a pergunta: quantas vidas faltam? A evolução é individual. Há espíritos que avançam mais depressa, porque se esforçam mais para se melhorar, porque aceitam as lições sem tanta revolta, porque exercitam a caridade com mais constância. Outros vão mais devagar, não por castigo, mas porque insistem por mais tempo nos mesmos padrões de orgulho, egoísmo, impaciência, agressividade, fuga de responsabilidade. Por isso, em vez de pensar em contador de vidas, o Espiritismo propõe pensar em processo de educação da alma. Não é quantas vezes, é o que eu estou construindo em mim. Agora, antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa bem rápida, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a levar esse tipo de conteúdo para mais gente. Se esse tema te toca, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Às vezes a pessoa pensa, depois eu vejo, mas é justamente esse gesto simples que faz o vídeo chegar em quem está precisando de esperança e direção. E vamos seguir, porque tem partes dessa explicação que mudam o jeito como a gente enxerga dor, perda, injustiça e até aqueles encontros que parecem coincidência. O que determina a necessidade de reencarnar então? Do ponto de vista espírita, não é a vontade caprichosa de um Deus que decide, hoje você vai voltar só porque eu quero. O que pesa são as nossas escolhas morais e o quanto já conseguimos desenvolver qualidades como amor, humildade, perdão e caridade. A vida física se torna um campo de experiências em que aquilo que sabemos na teoria é testado na prática. É muito fácil dizer eu perdoo até aparecer alguém que nos feriu de verdade. É muito fácil dizer eu sou humilde até alguém nos contrariar ou nos colocar em posição menor do que nosso orgulho gostaria. É muito fácil falar de caridade, até perceber que caridade não é apenas dar algo, mas suportar, compreender, servir, orientar com respeito e sem humilhar. Ajudar sem esperar aplauso, e às vezes até calar para não ferir. A reencarnação nessa visão é o cenário onde a alma aprende a ser maior que os próprios impulsos. E é aqui que muita gente confunde as palavras provas e expiações. Quando se fala em expiação, não é uma punição cruel, é uma consequência educativa. É como se a vida colocasse diante de nós situações que nos convidam a reparar desequilíbrios antigos, a sentir por dentro o impacto do que fizemos aos outros, a desenvolver empatia e responsabilidade. A prova, por sua vez, é o desafio que ajuda a fortalecer a alma, como um músculo que cresce quando enfrenta a resistência. Em ambos os casos, o objetivo não é derrubar ninguém, mas elevar. E isso muda tudo, porque se o objetivo é elevar, então mesmo quando a vida aperta, existe sentido. Mesmo quando a pessoa não entende, existe aprendizado em andamento. Mesmo quando parece injusto, existe um panorama maior que a nossa visão imediata. Chico Xavier costumava explicar esse progresso como uma caminhada longa em direção à perfeição moral, mas não uma perfeição de vitrine, e sim uma perfeição íntima, de consciência tranquila. O espírito evolui quando passa a se governar melhor por dentro, quando troca o impulso pelo discernimento, quando troca a vaidade pela simplicidade, quando troca o desejo de vencer os outros pela vontade de vencer a si mesmo. Porque a grande batalha, no fundo, não é contra o mundo, é contra o que ainda há de desarmônico em nós. E isso não se resolve em um único dia, nem em uma única vida, então a reencarnação aparece como misericórdia. Dá tempo, dá oportunidade, dá recomeço. Aí vem outra pergunta comum: quando o espírito já reencarnou tudo o que precisava, ele morre? Ele vira santo? E aqui é importante ajustar a linguagem para evitar confusão. Na visão espírita, o espírito não morre. Quem morre é o corpo, que é uma roupa temporária.
O espírito é imortal, continua vivo, consciente, levando consigo aquilo que conquistou de bom e também aquilo que ainda precisa melhorar. E ele não vira santo no sentido religioso tradicional de canonização, porque no espiritismo não se fala em títulos concedidos por instituições humanas, mas em graus de evolução espiritual. Ou seja, o que muda não é um rótulo, é a qualidade do ser. É como alguém que de tanto aprender e praticar, deixa de ser aprendiz e se torna um mestre, não porque recebeu um carimbo, mas porque de fato se transformou. Quando o espírito atinge um grau elevado de evolução, ele não precisa mais reencarnar em mundos de provas e expiações como a Terra. Isso não significa que ele abandona a humanidade ou vira alguém distante e inacessível. Significa que ele não volta mais por necessidade de reparação e aprendizado nesse nível, porque já superou certos padrões. É o que se chama, em linhas gerais, de espírito elevado e, no grau máximo, espírito puro. E o que faz um espírito assim? Ele vive predominantemente no plano espiritual, com paz de consciência, sem culpas, sem ódio, sem aquelas dívidas morais que nos prendem em remorsos e perturbações. E ao mesmo tempo, ele trabalha ajudando outros por amor e caridade. Quanto mais evoluído, mais serve. Não por obrigação pesada, mas porque servir se torna a alegria natural de quem já aprendeu que o bem é o caminho mais inteligente e mais feliz. E olha um detalhe bonito. Mesmo espíritos elevados podem reencarnar de novo, mas por missão, não por necessidade. É como alguém que já concluiu um curso e volta para ensinar, orientar, inspirar, abrir caminho, fortalecer esperança. Muitos espíritas citam Jesus como o espírito puro que veio por missão, não por dívida. Independentemente de crenças pessoais sobre a figura de Jesus, a ideia que fica é clara: existe reencarnação por aprendizado e existe reencarnação por serviço. Um espírito pode escolher renascer para auxiliar a humanidade, impulsionar progresso moral, iluminar consciências, sem que isso signifique atraso para ele. É amor em forma de presença. E para nós que ainda estamos no meio do caminho, qual é a parte prática disso tudo? É perceber que cada vida não é uma sentença, é uma chance. E que a pergunta mais útil talvez não seja, quantas vidas eu já tive, mas, o que eu estou fazendo com esta vida agora? Porque na visão espírita, o que abre ou fecha portas não é destino cego, é a direção moral que escolhemos. O espírito vai se tornando mais livre à medida que se torna mais responsável, mais feliz à medida que se torna mais amoroso, mais leve à medida que perdoa e para de carregar pedras desnecessárias. E já que você chegou até aqui, me conta uma coisa nos comentários. Qual parte dessa ideia mexe mais com você? A noção de que não existe contador de vidas? Ou a noção de que a reencarnação é uma escola e cada existência é uma aula diferente? Se esse texto te ajudou, compartilha com alguém que vive se perguntando por que eu passo por isso, e deixa seu like, porque isso faz o vídeo alcançar mais pessoas. Quando a gente avança um pouco mais nesse entendimento, começa a surgir outra pergunta que quase todo mundo já fez em silêncio alguma vez. Se o espírito é imortal e vai evoluindo ao longo de muitas existências, o que exatamente muda dentro dele à medida que ele cresce espiritualmente? Porque evolução no espiritismo ensinado por Chico Xavier não é acumular poder, nem status, nem privilégios no plano espiritual. Evolução é transformação íntima, é mudança real de sentimentos, pensamentos e atitudes. Um espírito evoluído não é alguém que sabe mais, é alguém que ama melhor, e isso faz toda a diferença. À medida que o espírito amadurece, ele passa a se libertar de padrões que, para nós, ainda são muito comuns: a necessidade constante de aprovação, o medo exagerado de perder, a vontade de controlar os outros, a dificuldade de aceitar frustrações, a tendência de culpar sempre alguém ou alguma coisa. Essas coisas não desaparecem de uma hora para outra, mas vão perdendo força conforme a consciência se expande. O espírito passa a entender que a verdadeira segurança não vem do que ele possui, mas do que ele se tornou. Que a verdadeira força não está em dominar, mas em compreender. Que a verdadeira liberdade nasce quando ele deixa de ser escravo das próprias paixões. Chico Xavier explicava que o espírito evoluído desenvolve um equilíbrio interior muito profundo. Ele já não vive em guerra consigo mesmo. Isso não quer dizer que ele nunca enfrente desafios ou dificuldades, mas que a forma como ele reage é diferente. Em vez de revolta, a aceitação consciente. Em vez de desespero, a confiança. Em vez de ódio, há esforço sincero para compreender e perdoar. A paz que ele sente não depende das circunstâncias externas, porque nasce de dentro. É uma paz construída, conquistada, fruto de muitas escolhas certas ao longo do tempo. Esse equilíbrio também se reflete no domínio das emoções.
Um espírito mais maduro não é alguém frio ou distante, pelo contrário, ele sente profundamente, mas não se deixa arrastar pelos sentimentos. Ele sente a dor, mas não se afunda nela. Sente a alegria, mas não se apega de forma doentia. Sente o amor, mas não tenta possuir. Isso muda completamente a forma como ele se relaciona com os outros, porque o amor deixa de ser troca e passa a ser doação. Ele ama sem exigir retorno, ajuda sem cobrar reconhecimento, orienta sem impor, corrige sem humilhar. E é justamente aí que entra um dos pontos mais bonitos do espiritismo. Quanto mais o espírito evoluir, mais ele se torna útil. O progresso espiritual não isola, aproxima. Não afasta, conecta. Um espírito elevado não se fecha em si mesmo desfrutando da própria paz, ele transforma essa paz em serviço. Ele passa a atuar como trabalhador do bem, tanto no plano espiritual quanto, muitas vezes, inspirando e auxiliando os encarnados. Essa ajuda raramente acontece de forma espetacular ou visível. Na maioria das vezes, ela vem como uma intuição que chega na hora certa, um pensamento de coragem quando alguém está prestes a desistir, uma sensação de amparo em momentos de grande dor, uma ideia boa que surge de repente e muda o rumo de uma decisão. Chico Xavier costumava dizer que os espíritos mais elevados são os que menos se mostram. Eles não precisam aparecer para provar nada, porque o bem que fazem fala por si. Eles trabalham em silêncio, em equipes espirituais dedicadas ao socorro, ao esclarecimento, à preparação de reencarnações, à sustentação moral da humanidade. Muitos atuam em hospitais espirituais, ajudando espíritos que desencarnaram em sofrimento, confusos, presos à culpa ou ao medo. Outros auxiliam diretamente os encarnados, especialmente aqueles que se esforçam sinceramente para melhorar, mesmo tropeçando. O esforço sincero no espiritismo tem um valor imenso. E isso leva a uma reflexão importante para quem está aqui agora, vivendo a experiência humana. Nós não precisamos ser espíritos perfeitos para receber ajuda espiritual. O que realmente abre portas é a intenção honesta de crescer, de fazer o bem possível, de se corrigir quando erramos. A espiritualidade superior não exige santidade instantânea, ela valoriza o passo dado na direção certa. Cada pequena vitória sobre o egoísmo, cada gesto de paciência onde antes havia explosão, cada perdão concedido com dificuldade, mas com sinceridade, conta muito mais do que discursos bonitos ou aparências de virtude. Outro ponto que costuma gerar curiosidade é saber se um espírito evoluído ainda aprende. A resposta é sim. No universo de Deus, ninguém estaciona. Não existe um ponto final onde se diz cheguei, agora acabou. A evolução é infinita, porque o amor e a sabedoria de Deus também são. Mesmo espíritos muito elevados continuam aprendendo, criando, auxiliando em planos mais altos, participando de tarefas que nossa compreensão atual ainda não alcança. O que muda é o tipo de aprendizado. Quanto mais evoluído o espírito, menos ele aprende pela dor e mais aprende pela consciência. Menos pela imposição das circunstâncias e mais pela escolha livre e lúcida. Essa visão traz um alívio enorme para quem tem medo de errar. Errar não é o problema maior, persistir no erro conscientemente é. A vida não nos pede perfeição imediata, nos pede honestidade interior, reconhecer limites, assumir responsabilidades, buscar melhoria contínua. E isso vale tanto para o plano físico quanto para o espiritual. O espírito evolui quando passa a se comprometer com a própria transformação, não quando finge que já está pronto. Tudo isso também nos ajuda a entender por que nascemos em contextos tão diferentes. Porque algumas pessoas parecem ter uma vida mais tranquila enquanto outras enfrentam desafios desde cedo. Não se trata de favoritismo divino, mas de necessidades diferentes. Cada espírito traz consigo uma bagagem única feita de conquistas e pendências. A reencarnação oferece o cenário adequado para trabalhar exatamente aquilo que ainda precisa ser ajustado. Às vezes, isso significa nascer em um ambiente mais simples para desenvolver humildade. Outras vezes, em um ambiente mais confortável para aprender responsabilidade e desapego. Em alguns casos, em meio a grandes desafios para fortalecer a fé, a coragem e a perseverança. E aqui cabe uma pergunta silenciosa que vale a pena você levar para si. O que a minha vida atual está tentando me ensinar? Não no sentido de culpa, mas no sentido de crescimento. Que virtudes estão sendo convidadas a nascer em mim através das situações que enfrento? Quando a gente muda essa pergunta, a dor não desaparece magicamente, mas ela ganha significado. E quando a dor ganha significado, ela deixa de ser apenas sofrimento e começa a se transformar em aprendizado. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, escreve aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção até agora. A ideia de que evolução é mudança interior, ou a noção de que os espíritos mais elevados ajudam em silêncio.
Quando olhamos para essa jornada mais ampla do espírito, surge naturalmente outra questão que toca fundo no coração de muita gente. Será que nós nascemos sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, ou mudamos de cenário ao longo das reencarnações? Segundo os ensinamentos trazidos por Chico Xavier, em consonância com a doutrina espírita, não estamos presos a um único país, a uma única cultura ou a um único contexto social ao longo das vidas sucessivas. O espírito é um viajante do tempo e das experiências. Ele pode reencarnar em lugares completamente diferentes, conforme as necessidades do seu aprendizado e as oportunidades que precisa vivenciar para crescer. A reencarnação, dentro dessa visão, não é aleatória nem fruto do acaso. Existe um planejamento reencarnatório cuidadoso no qual o espírito, auxiliado por orientadores espirituais mais experientes, participa da escolha das condições gerais da nova existência. Não é um roteiro fechado onde tudo já está decidido, mas um mapa com caminhos possíveis, desafios previstos e encontros significativos. O lugar onde nascemos faz parte desse planejamento, porque o ambiente influencia profundamente a formação moral, emocional e intelectual do indivíduo. Cultura, costumes, língua, clima, organização social, tudo isso cria experiências que podem facilitar ou desafiar determinadas tendências do espírito. Às vezes, nascer em uma cultura muito diferente daquela de vidas anteriores ajuda o espírito a quebrar preconceitos antigos. Um espírito que foi orgulhoso, intolerante ou fechado pode se beneficiar enormemente ao viver em um contexto que o coloque em contato com realidades que antes desprezava. Outras vezes, a mudança de país ou de condição social oferece a chance de desenvolver empatia, solidariedade e sensibilidade diante da dor alheia. Nada disso acontece para punir, mas para educar. A vida muda de cenário para que a alma amplie o olhar. Ao mesmo tempo, o Espiritismo ensina que raramente reencarnamos sozinhos. Costumamos voltar em grupos espirituais, formados por espíritos que já possuem laços afetivos ou compromissos de aprendizado em comum. Esses laços podem ser de amor, amizade, gratidão, mas também de conflito e desentendimento. Espíritos que se amam se reencontram para fortalecer vínculos e crescer juntos. Espíritos que se feriram no passado também se reencontram, não para reviver a dor, mas para aprender a se reconciliar, a se perdoar, a transformar antigos inimigos em companheiros de jornada. O interessante é que os papéis mudam. Quem hoje é pai pode ter sido filho em outra vida. Quem hoje cuida pode ter sido cuidado. Quem hoje sofre pode ter sido causa de sofrimento antes. Essa alternância de posições ajuda o espírito a desenvolver compreensão mais profunda da vida e das relações humanas. Quando a alma experimenta os dois lados de uma mesma situação, ela aprende de forma muito mais completa. O lugar onde isso acontece pode variar, mas os encontros tendem a se repetir até que a lição seja assimilada. É por isso que muitas vezes sentimos uma conexão imediata com certas pessoas, como se já as conhecêssemos há muito tempo, mesmo sem explicação lógica. E da mesma forma, podemos sentir antipatia instantânea por alguém que mal conhecemos. O Espiritismo explica essas sensações como reflexos de experiências anteriores, positivas ou negativas, que ficaram registradas na memória espiritual. A reencarnação oferece novas chances de ressignificar essas relações, de curar antigas feridas e de construir vínculos mais saudáveis. Outra pergunta que surge naturalmente é: podemos reencarnar em outros planetas? Segundo Allan Kardec e os relatos trazidos por Chico Xavier, sim. O universo é habitado por diferentes mundos, em diferentes estágios de evolução. Conforme o grau moral do espírito, ele pode reencarnar em mundos mais atrasados, se ainda precisa de experiências mais rudes, ou em mundos mais adiantados, se já alcançou maior equilíbrio e consciência. A Terra, dentro dessa classificação, é considerada um mundo de provas e expiações, embora esteja em processo de transição para um mundo de regeneração, onde o bem começará a predominar sobre o mal. Isso significa que o planeta onde vivemos hoje não é um destino eterno, mas uma etapa. Para alguns espíritos, a Terra é um campo valioso de aprendizado. Para outros, ela pode deixar de ser necessária quando determinadas lições já foram assimiladas. Essa possibilidade amplia nossa compreensão da vida e nos convida a pensar de forma menos limitada, percebendo que a existência não se resume a uma única experiência terrestre. Essa visão também ajuda a aliviar o peso da comparação. Cada pessoa está em um ponto diferente da própria jornada. O fato de alguém nascer em uma condição mais favorável não significa que seja melhor, assim como nascer em uma situação difícil não significa ser pior. Significa apenas que as lições são diferentes. O que realmente importa não é o ponto de partida, mas a direção que o espírito escolhe seguir.
Duas pessoas podem enfrentar desafios semelhantes e reagir de formas completamente distintas, e é nessa reação que a evolução acontece. Quando a gente entende isso, começa a olhar para a própria vida com menos revolta e mais curiosidade espiritual. Em vez de perguntar apenas, por que isso aconteceu comigo? Surge a pergunta, o que posso aprender com isso? Essa mudança de postura não elimina a dor, mas transforma a experiência. A vida deixa de ser uma sequência de injustiças e passa a ser um processo de crescimento contínuo, mesmo quando é difícil. E agora eu gostaria muito de saber de você. Você já sentiu alguma vez uma conexão imediata com alguém, como se já conhecesse aquela pessoa de outras experiências? Ou já teve a sensação oposta, de um desconforto sem motivo aparente? Conta isso nos comentários, porque essas trocas enriquecem muito o entendimento de todos. Aproveita também para curtir e compartilhar esse vídeo com alguém que gosta de refletir sobre espiritualidade e propósito. À medida que esse entendimento vai se aprofundando, surge uma questão delicada, mas inevitável: se existe planejamento reencarnatório. Se escolhemos cenários e desafios antes de nascer, por que algumas pessoas passam por situações tão difíceis, aparentemente desproporcionais, logo no início da vida? Doenças graves, perdas precoces, pobreza extrema, abandono, violência. Essa pergunta atravessa gerações e muitas vezes abala a fé até de quem acredita na justiça divina. Segundo Chico Xavier, a doutrina espírita não foge dessa questão, mas também não a trata de forma simplista. Não se trata de dizer que a pessoa merece sofrer porque isso seria uma visão dura e injusta. Trata-se de compreender que a vida material é apenas um capítulo de uma história muito maior. O Espiritismo ensina que o espírito traz consigo um passado feito não apenas de erros, mas também de conquistas. Algumas experiências difíceis podem estar ligadas à necessidade de reparação de desequilíbrios antigos, sim, mas sempre com finalidade educativa, nunca vingativa. Outras estão relacionadas a provas escolhidas pelo próprio espírito, que antes de reencarnar, compreende que certos desafios podem acelerar seu crescimento, fortalecer virtudes e libertá-lo de padrões que ele já deseja abandonar. Há espíritos que aceitam provas intensas não por estarem atrasados, mas justamente por já terem força suficiente para enfrentá-las. Chico Xavier explicava que muitos espíritos, ao se prepararem para uma nova encarnação, pedem oportunidades específicas de aprendizado. Um espírito que abusou do poder pode escolher uma vida de simplicidade para aprender humildade. Um espírito que foi indiferente à dor alheia pode passar por experiências que o tornem mais sensível e compassivo. Um espírito que valorizou excessivamente o corpo ou a aparência pode enfrentar limitações físicas para desenvolver valores mais profundos. Nada disso é imposto de forma cega. Existe acompanhamento, orientação, diálogo no plano espiritual, sempre respeitando o livre-arbítrio e o nível de compreensão do espírito. É importante lembrar também que nem todo sofrimento atual está ligado diretamente a faltas do passado. Vivemos em um mundo coletivo, onde as escolhas de muitos afetam a vida de todos. Desigualdade social, violência, guerras, exploração, tudo isso é fruto do estágio moral da humanidade como um todo. Espíritos encarnam nesse contexto não apenas para pagar algo, mas para colaborar com a transformação desse mundo, seja pelo exemplo, pelo trabalho silencioso, pela resistência moral, pela capacidade de amar mesmo em ambientes hostis. Há dores que não são individuais, são dores de um planeta em aprendizado. Outro ponto essencial é que o planejamento reencarnatório não define cada detalhe da vida. Ele estabelece tendências, encontros importantes, desafios principais, mas as escolhas do dia a dia continuam sendo nossas. Duas pessoas podem nascer em condições semelhantes e seguir caminhos completamente diferentes. O mérito espiritual não está em evitar a dificuldade, mas na forma como lidamos com ela. A paciência, a coragem, a honestidade, a perseverança, o amor que conseguimos manter mesmo em situações duras tem um valor imenso no processo evolutivo. Essa compreensão também ajuda a suavizar a culpa excessiva. Muitas pessoas, ao ouvir falar de reencarnação, passam a interpretar todo o sofrimento como castigo. Isso não corresponde ao ensinamento espírita. A lei divina é de justiça e amor, não de punição. Se existe dor, existe também aprendizado possível. Se existe queda, existe oportunidade de levantar. O passado não serve para nos aprisionar, mas para nos ensinar. O foco não deve ser o que fiz de errado, mas o que posso fazer melhor agora. Quando olhamos para a vida por essa lente, começamos a perceber que mesmo as experiências mais difíceis podem gerar frutos de luz. Quantas pessoas, depois de atravessar grandes dores, se tornam mais humanas, mais solidárias, mais compreensivas?
Quantos corações se abrem para ajudar outros justamente porque um dia conheceram a própria fragilidade? Isso não romantiza o sofrimento, mas mostra que ele não é inútil. A dor não é o objetivo, é o meio pelo qual muitas vezes a alma desperta para valores mais altos. Essa visão também nos convida a ter mais cuidado ao julgar a vida alheia. Quando não conhecemos a história espiritual de alguém, quando não sabemos quais lutas internas aquela pessoa enfrenta, o julgamento se torna raso e injusto. O Espiritismo nos chama à compaixão, não há curiosidade mórbida sobre o passado espiritual dos outros. Cada espírito está em um ponto da jornada, e a única comparação válida é com aquilo que nós mesmos fomos ontem. Talvez a pergunta mais transformadora seja esta: diante da vida que eu tenho hoje, com tudo que ela traz de bom e de difícil, que tipo de pessoa eu estou me tornando? Mais amargo ou mais compreensivo? Mais fechado ou mais sensível? Mais revoltado ou mais consciente? Porque, no fim das contas, é isso que o espírito leva consigo quando o corpo fica para trás. Não títulos, não posses, não aplausos, mas o que conseguiu construir dentro de si. Se esse trecho te fez refletir, escreve nos comentários o que mais te marcou até agora nessa jornada de ideias. Compartilha esse vídeo com alguém que esteja passando por um momento difícil e que talvez precise de uma nova forma de enxergar a própria história. E aproveita para curtir, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Quando juntamos tudo isso e trazemos para a vida prática, surge a pergunta que realmente importa. Se a reencarnação é um processo educativo, se o espírito evoluía ao longo de muitas existências e se nada acontece por acaso, o que somos chamados a fazer aqui e agora, nesta vida específica? Porque todo esse conhecimento só ganha sentido quando deixa de ser apenas uma explicação bonita e passa a orientar escolhas reais, atitudes concretas, decisões do dia a dia. Segundo Chico Xavier, o Espiritismo não foi trazido para satisfazer curiosidade espiritual, mas para transformar o ser humano por dentro. A principal função da encarnação não é sofrer, pagar dívidas ou aguentar a vida até que ela passe. A função é aprender a amar melhor. E amar, dentro dessa visão, não é sentimento romântico nem emoção passageira. Amar é postura. É forma de agir diante do outro e diante de si mesmo. É aprender a respeitar limites, a aceitar diferenças, a perdoar quando é possível e a se afastar com consciência quando é necessário. É fazer o bem que está ao alcance, mesmo quando o mundo não facilita. É escolher o que constrói, mesmo quando destruir parece mais fácil. Quando o espírito começa a entender isso, a vida ganha outro ritmo. Os problemas continuam existindo, mas deixam de ser vistos apenas como obstáculos e passam a ser entendidos como exercícios. Exercícios de paciência, de humildade, de coragem, de fé, de responsabilidade. Cada situação difícil passa a ser uma espécie de pergunta silenciosa: como você vai responder agora? E é nessa resposta que a evolução acontece. Não no tamanho da dor, mas na qualidade da reação. Chico Xavier sempre enfatizou que ninguém evolui sozinho. Crescemos em relação. É no convívio com a família, com colegas de trabalho, com desconhecidos, com pessoas difíceis, que as virtudes são testadas e fortalecidas. Por isso, os encontros da vida não são aleatórios. Aquele relacionamento desafiador, aquela convivência complicada, aquela situação que se repete como se a vida estivesse insistindo no mesmo tema, tudo isso aponta para algo que ainda precisa ser compreendido ou transformado. Fugir pode adiar a lição, mas não a elimina. Enfrentar com consciência costuma libertar. Outro ponto essencial é entender que evolução espiritual não é se tornar perfeito aos olhos dos outros, mas ser sincero consigo mesmo. Há pessoas que mantêm uma aparência de bondade, mas internamente alimentam ressentimentos, julgamentos e dureza. Há outras que tropeçam, erram, falham, mas estão honestamente tentando melhorar, reconhecendo limites e buscando corrigir rumos. No Espiritismo, essa segunda postura tem um valor imenso. O esforço sincero pesa muito mais do que a imagem impecável. Essa compreensão também muda a forma como lidamos com culpa e arrependimento. O arrependimento verdadeiro não é aquele que paralisa, mas aquele que impulsiona a mudança. Sentir culpa sem agir apenas aprisiona o espírito em sofrimento inútil. Reconhecer o erro e agir de forma diferente liberta. A lei divina não exige sofrimento eterno, exige aprendizado. Quando a lição é aprendida, a necessidade daquela dor deixa de existir. E o que acontece depois que desencarnamos, enquanto ainda precisamos evoluir? O espírito continua vivo, consciente, levando consigo o estado íntimo que construiu. Quem cultivou paz sente paz. Quem alimentou o ódio carrega perturbação. Quem desenvolveu o amor encontra caminhos de serviço. O plano espiritual não é um prêmio ou um castigo externo, é um reflexo do que somos por dentro.
Por isso, a vida material é tão importante. Ela nos oferece oportunidades concretas de trabalhar emoções, escolhas e atitudes que moldam nossa realidade futura. Quando entendemos isso, começamos a valorizar mais o presente. Em vez de viver presos ao passado ou ansiosos pelo futuro, passamos a perceber que cada dia traz pequenas chances de crescimento. Um gesto de paciência no trânsito, uma palavra mais cuidadosa em uma discussão, uma ajuda oferecida sem alarde, um perdão concedido mesmo com dificuldade, tudo isso constrói o espírito. Nada é pequeno quando feito com intenção sincera de melhorar. Talvez o maior ensinamento que emerge de tudo isso seja este: ninguém está condenado a repetir eternamente os mesmos erros. A reencarnação existe justamente porque sempre há possibilidade de recomeço. Não importa quantas vezes o espírito tenha falhado, importa quantas vezes ele decide tentar de novo com mais consciência. Deus não desiste de ninguém. A vida insiste porque acredita na nossa capacidade de crescer. E, no fim, quando o espírito já não precisa mais reencarnar por necessidade, quando alcança um grau mais elevado de equilíbrio e amor, ele não se afasta da humanidade. Pelo contrário, ele se aproxima ainda mais, ajudando em silêncio, inspirando, amparando, sustentando aqueles que ainda caminham. O objetivo da evolução não é sair do mundo, é aprender a amar o mundo de forma mais sábia. Se essa reflexão te ajudou a olhar para sua própria vida com mais clareza, deixa aqui nos comentários o que você sente que está sendo chamado a aprender neste momento da sua jornada. Muitas pessoas assistem aos vídeos do canal, mas acabam não se inscrevendo, então aproveita para verificar agora se você já está inscrito e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos. Curte e compartilha esse vídeo com alguém que esteja buscando sentido, porque às vezes uma simples reflexão chega exatamente na hora certa para alguém.